Arquivos da Fé vos apresenta Jesus e o cego de nascença. João capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Dá a entender nesta passagem que Jesus havia conversado com seus discípulos a respeito do pecado, que às vezes o pecado cometido por uma pessoa pode ocasionar coisas graves no meio da família, tanto até na geração futura, como no caso que Deus diz lá no Velho Testamento, que ele visitava a maldade do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas nesse caso, Jesus está dizendo que o homem nasceu cego pela vontade de Deus, para que um dia ele tivesse um encontro com Deus e fosse curado pelo mesmo. E enquanto estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto o cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abrir os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me com os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Disseram-lhe, pois: E onde está ele? E ele respondeu: Eu não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez este milagre. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como que voltou a ver. E ele lhes disse: Olha, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e agora eu vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este Jesus não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: Ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora vês, enquanto não chamaram os pais o que agora via. Perguntaram-lhe então aos pais, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele vê agora? Seus pais responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas agora, como ele vê, nós não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu o que antes era cego: Pois, se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei,
é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhe: olha, eu já disse para vocês, mas vocês não querem ouvir. Por que querem que eu fale novamente? Querem vocês, porventura, tornar-se discípulos desse homem? Então o juriavam e disseram: discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-lhe. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disseram-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E disse-lhe Jesus: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então nós vemos nesta passagem algo distinto de outras partes da Bíblia. Por exemplo, o paralítico de Cafarnaum, primeiramente Jesus perdoou os pecados dele. Já o enfermo do tanque de Betesda, Jesus disse para ele: olha, não peque mais para que não te suceda coisas pior. Vamos trazer isto também para o caso do cego de nascença. Ele não questionou que Jesus cuspiu na terra e fez lodo e colocou nos olhos dele. Ele não questionou quando Jesus mandou ele ir. Ele apenas obedeceu, foi, lavou-se e viu. Mas trazendo para os nossos dias, nós vemos quantas pessoas que estão cegas, mas não dos olhos físicos, mas sim dos olhos da alma, e não consegue enxergar a glória de Deus, não consegue perceber a presença de Deus e sentir na sua vida a bondade de Deus. Quantas pessoas que estão por aí neste mundo, mas não conseguem ter um encontro com Deus, mas Deus ali, usando por intermédio de sua misericórdia, alcança aquele cego de nascença e dá a ele a visão. E que você também, venha ter a visão de Deus. Olha só como que é a vida. Os fariseus disseram que o homem era nascido todo em pecado, mas Jesus disse que o homem não nasceu daquele jeito por causa do pecado. Os fariseus disseram que era discípulo de Moisés, mas Moisés mesmo havia dito que Deus levantaria um profeta no meio do povo, e esse profeta seria Jesus, mas os fariseus não reconheceram Jesus. Agora o cego de nascença, que não tinha olhos físicos para ver, assim ele creu na misericórdia que ele recebeu na sua vida. Ele foi curado por Jesus, sem poder ver Jesus, apenas ouvindo que era Jesus. Ele creu, e quando ele encontrou com Jesus, ele se prostrou e recebeu Jesus na sua vida e o adorou. Amém?